Bem-aventurados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser que Deus dê a coroa, passarás por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. E confia tudo inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe ou desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, que lindo, né, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Dia a dia vem guiar, irmãos. Quem conhece a música da arte cristã, né? Aleluia. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, mas me compraste com teu sangue remidor. Quero a ti viver unido pela vida até o fim, que se torna-se verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim, que se torna-se verdade. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Sem maior intimidade, para mim possível for. Quero mais ser atraído a ti mesmo, Salvador. Ó, que fica em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação.
escondido inteiramente em ti minha salvação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um, né, irmão? Entre os livros, quem sabe dele? Canta comigo assim. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo nos céus como os anjos sem fim. Meu Salvador Jesus, meu poder, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já a levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Vai pra igreja, vai! Estamos pescando. Jesus, ó Filho de Deus, aleluia. Graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tenho brilho na face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Aleluia. Só Ele que pôs a vida por nós. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir os nossos conjuntos, louvores de Sião, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Louvores de Sião. Depois, vaso de bênçãos apresentado pelos irmãos que tiverem. Estou vendo uma irmã, dois. Glória a Deus. Glória a Deus. Conjunto Louvor de Sião, saúde da igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Adorador, ele não abre a boca para reclamar.
A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios de suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele e quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos do coração guardar, será batida a geração que face a face o verá. Anunciou portais, o Rei agora vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Anunciou portais, o Rei agora vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei. Oh, oh. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Anunciou portais, o Rei agora vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Anunciou portais, o Rei agora vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é, Senhor dos exércitos e Rei. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir o grupo Mensageiros de Sião. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer.
Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. A minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Pequeno de Deus toque nesta noite. Sentimos a presença de Deus em nossas vidas. Mensageiros de Sião, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa. Basta que me toque, Senhor. Você sabia? Glória a Deus que o homem, o ser humano, quando é tocado por Jesus, ele não fica calado. Começa logo a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos neste momento ouvir a leitura devocional do culto. Vamos convidar o pregador mesmo, né? Porque ele já se baseia no quê? Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos e amigos aqui presentes, com alegria eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz e alegre por estar aqui mais uma vez na casa do nosso irmão Gentil, aonde estamos reunidos aqui para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Jesus está nesse lugar. Quantos podem dizer glória a Deus nesta noite? Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Convido meus irmãos para os que têm Bíblia, abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5. Glória a Deus. Aonde nós vamos ler um texto sagrado nesta noite. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos começar do primeiro versículo. Glória a Deus. Graças a Deus, hein? Está muito bonito aqui o local, muito bem iluminado. É desse jeito, né, irmãos? As coisas para o Senhor devem ser assim, bem organizadas. Louvado seja Deus. Isso agrada muito o Senhor. E é bom, glória a Deus. 1 Tessalonicenses. Alguns irmãos procurando. Glória a Deus. É muito bom, né? Todos procurar, encontrar. Essa é a finalidade do crente, trazer a Bíblia para o culto, né? Para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Epístola, capítulo 5, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Vamos ler em nome de Jesus.
Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que escreva ou vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Porque, por isso, exortai uns aos outros, edificando uns aos outros, como também o fazeis. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós queremos convidar o presbítero Jonas para agradecer a Deus com uma oração. Salve, irmão da paz do Senhor Jesus. Orar, né? Pai amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, neste lugar para adorarmos e agradecer o Teu nome santo, meu Deus. Senhor, vem abençoar poderosamente, meu Pai, cada ouvinte, meu Deus, chegou aqui neste lugar, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito venha, sábio, das poderosamente, meu Deus, Teus servos, Teus vasos que vieram aqui, meu Pai. Que a Tua graça, meu Deus, venha ser derramada nesta noite, ó Pai. Que venha haver salvação de alma, Senhor, libertação e cura neste lugar. No nome do Senhor Jesus, assim que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus, muito bem. Nós estamos aguardando a chegada do nosso pastor, que está em uma reunião do ministério lá no na Serra do João do Vale. Ele falou que chegava antes do culto terminar. Isso é os planos dele, né? E nós, enquanto isso, nós vamos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma rápida apresentação aqui aos nossos visitantes nesta noite. Glória a Deus. Está conosco, como anunciado, o diácono Ali Edson, a esposa dele, o irmão Eli, cantor, né? O clone de Algaci. É porque ele não faz o que a gente manda, só faz o que quer. Mas se ele fizer o que manda, ele é para cantar os hinos de Algaci. É no tamanho, a voz é parecida. Não era para. A esposa dele e a irmã Tiquinha. Lá da Baixa do Caí. Lá da Baixa do Caí. Com glória. Sejam todos, vamos dizer como? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Está conosco também o nosso amigo Luiz Marchante. Aqui é conhecido como Luiz Marchante. Glória, fica de pé. Ele e sua esposa. Muito bem, então vamos dizer para essa família. Seja bem-vindo ao nome de Jesus. Amém, pode sentar. Muito obrigado pela sua presença. Glória a Deus. Quem é mais, vão me ajudando aqui, tá? O nosso presbítero e presbítero Jonas e o dirigente Jailson já é da nossa igreja, né? Glória a Deus. Estão eles juntamente com a família. Glória a Deus. Esse rapaz, eu vou já apresentar ele. Glória a Deus. É que eu vou apresentar ele e já chamar ele para cantar. Aleluia. Glória a Deus.
temos aqui a nossa amiga Joelma, a nossa amiga Geralda, né? A nossa irmã, agora esqueci de nome. Pronto. Fique de pé, irmã da Igreja de Cristo. Fique de pé, irmã. Vocês foram chamados nome. Fique de pé. Vamos dizer para eles como? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Eu acho que ainda tem mais. Está conosco o nosso cantor da noite, que é o nosso irmão Meton. Ele disse que não é cantor, mas quando eu cheguei na igreja, em 95, e ali pouco tempo depois nós já ouvimos ele cantando, né? Foi convidado para cantar lá na nossa igreja. Glória a Deus. Não só uma vez não, né? Então, hoje nos dá o privilégio de estar aqui. Eu tinha preparado, convidado o nosso irmão Ali Edson a semana passada. Sim. Está também conosco o nosso irmão Arlindo aqui. Toda vida eu esqueço. Passa o dia mais ele, se você chegar essa boca da noite, né? Nosso irmão Arlindo e sua esposa, né, estão desde ontem aqui conosco. Glória a Deus. Vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bem. Tem também o esposo da irmã Cláudia. O esposo da irmã Cláudia. Fique de pé. Pronto. Hein? Conhecido por Cural. É? Não vou dizer esse nome não, para ele ficar com raiva de mim. Vamos dizer para ele, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Jesus. A esposa dele é da nossa igreja, né? Então pronto. Agora nós vamos cantar Seja Bem-vindo. Quem vai cantar comigo? Glória a Deus, vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Aleluia! Deus te ama e eu te amo, e assim vivamos nós. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos ouvir o cantor cantar 2 hinos para a glória de Deus, né? E enquanto ele canta, eu gostaria de dizer aos irmãos que aqui nós estamos ao ar livre. Aleluia, para dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí de boca para cima da largura que puder. Aleluia, porque Ele é digno de toda honra e de toda... Você não sabia não que quando eu aceitei Jesus, eu não dava glória por vergonha de abrir a boca e o pessoal ouvia eu dando glória a Deus? O diabo coloca isso na mente de algumas pessoas. Não vou dar glória a Deus não. Ele não é moco, eu dei pra dentro, bem vaga, bem baixinho. Não é assim não, a gente dá glória a Deus não é porque Deus é moco, não é porque é o diabo ouvir a gente glorificando o nome de Jesus. E se tem uma coisa que o diabo acha ruim, glória a Deus, é ver essa gritalhada dos crentes. Isso o diabo fica com raiva, uma raiva tão grande que fica alvoroçada onde ele estiver. Aí, crente é assim, dando glória a Deus, aleluia. Mesmo que as coisas, os ventos estejam soprando o contrário, a gente dá glória a Deus para confundir Satanás. Vamos dar glória a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Cantor Meton louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Eu salvo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Vocês estão felizes, irmãos? Porque eu estou feliz, viu? Louvado seja Deus. É um prazer rever o irmão Jonas. Fazia tempo que eu não vi esse homem de Deus. Logo ele se esconde para cá, me esconde para cá, ninguém vê, né, irmão? Vai ter que procurar um outro para ver se encontra, né, irmão Jonas? Coisa boa, né? Devia também os irmãos aqui, irmão do Apudês, irmãos aqui, que é uma bênção de Deus, né? Esse jovem aqui se esconde lá, esse ariano, nunca mais tem visto ele também, mas tá bom demais, né? Quero agradecer aqui a oportunidade do irmão Genteu por ter me convidado para estar aqui com a igreja do Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Né? Saiba que Deus está aqui, irmão. Aonde o povo de Deus está, Deus também está, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero cantar esse louvor, meus irmãos. Vou botar aqui e não enxergar mais, viu? Porque quando passa dos 40 já sabe, né? A gente vai ficando um pouquinho mais lento, um pouquinho, né? Então a gente fica feliz por estar aqui juntamente com os irmãos. Vamos cantar agora, né, irmãos? Cante assim, viu? É um pouquinho hora dessa mesmo, né? Mas sai em nome de Jesus. Eu preciso pensar mais em Deus,
mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Pra que diz? Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho, por causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Aleluia! Como tem muitos distantes de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que eu caí é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Todo homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Canta assim novo, vai lá. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus. Vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Graças a Deus que agora eu tenho luz, viu? Porque quem tem Jesus tem luz, quem tem Jesus tem salvação, quem tem Jesus vai para o céu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Igreja, se você puder ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé para nós cantar este hino, porque eu sei que vocês conhecem este louvor, tá bom? Aleluia! Vamos lá comigo assim, ó. Quem sabe dele canta comigo assim? Aleluia! Quem sabe eu não vou estar com alegria, irmão? Tá. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, a chuva na terra venha a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. E agora? O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda não pareço o nome mesmo assim. E agora, tá feliz? Todos juntos. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Só vocês cantam. Eu. Aleluia. Você canta mesmo, irmão? Canta com leite? Vinador? Vinafone? Você tá cantando a Deus? Acho que não, né? Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra
sobrevém o mal. Louvarei seu nome na paz ou na guerra. E agora? Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Todos juntos! Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. A igreja canta. E agora que vamos pro sobreiro. É bonito, né, irmãos? Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. É bonito assim, né, irmãos? A gente sente feliz, sente alegre, toda uma coisa é modificada, né? Aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Ele é eu, ó Senhor, na alegria aí, aleluia. Cantarei. Eita Jesus. Ele é o meu Salvador, esse eu também. Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Acabou, irmãos. Daqui a pouco tem mais, viu? Sendo em nome de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Deus, até o irmão vai pregar falando, viu? E eu prego cantando, tá bom? Que Deus abençoe. Aleluia. Vocês sabem desse também, irmão? Sabe desse? Sabe sim, é conhecido, né? Muda só o repertório, viu? Por toda a minha vida, vai lá comigo. Ó Senhor, te louvarei, pois meu corpo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, porque posso ouvir, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova, porque ele tira e te leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, aleluia, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e o que mais ele dá? E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde, igreja, fica? O teu colo ao Altíssimo. Canta assim. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Você que não acredita, vai crer nessa palavra, porque ela é verdade, ela é pura, ela é que liberta o homem. Aleluia! Louvado seja Deus. Repete essa igreja comigo. Não há ferrolhos, nem portas que fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fica que pede, aleluia. E a tempestade faz o quê?
aleluia, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é o que, igreja? Eita Jesus, és tudo para os que nele creem. Que coisa linda, viu? Quando a igreja canta e louva e exalta o nome de Jesus, alivia o coração, pensamento mal vai sair, vai fugindo, porque Deus é que liberta o homem. Acabou agora, viu, irmãos? Mas antes de meia-noite nós termina, viu? Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Quem está alegre? Quem está alegre? Aleluia, glória a Jesus. Nós queremos convidar 3 pessoas aqui, uma após a outra, para apresentar o seu louvor. Glória a Deus. Eu digo louvor, não é obrigado a cantar não, né? Tem gente que pensa que louva, tem até gente que pensa que todo mundo que canta louva, né? O louvor é algo que flui do coração, não tem nada a ver. Tem gente que louva a Deus orando, outros louvam a Deus pregando, outros louvam a Deus cantando, outros louvam a Deus chorando e daí por diante. Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente faz as duas coisas junto, canta e louva a Deus quando tem o dom e deseja cantar. Então a nossa irmã Solange vai ter a sua oportunidade, logo em seguida o nosso irmão Arlindo, após o irmão Arlindo, o irmão Eli. Se prepare aí que é para a gente dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda bem que ele explicou, olha, né, adora chorando, cantando. Não sabia não que é o melhor jeito de adorar a Deus é chorando. Na verdade, sim. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se for de raiva, irmão, ele não vai ouvir não, viu? Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou grata a Deus nessa noite de nós estarmos aqui, nesta festa gloriosa que tem aqui todas as quinta-feiras, né? Aleluia. E nós estamos aqui para bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E eu quero ler uma palavra, irmão, no livro de Mateus, capítulo 15, aqui onde eu abri mesmo, de Mateus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas se vós dizeis: qualquer que disser o pai ou a mãe, oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a pai nem a mãe. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus fala que quer viver muitos dias na terra, honra teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. Porque é o primeiro mandamento, né? Quem não cuida dos seus, da sua casa, como vai cuidar da obra de Deus, das coisas de Deus? Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Glória a Deus. Tomar uma oportunidade aí, vai. Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto de orar a Deus, mas eu tenho um violãozinho lá em casa, mas não deu certo para trazer, né? Aí sem violão, sem acompanhamento, eu não sei. Em play eu não sei, eu não sou muito acostumado para cantar. Mas eu vou louvar a Deus aqui, né? sem violão mesmo. Só com a boca, né? Vamos cantar um hino. Eu sei um bocado de hinos, 40 anos, mas tudo é antigo. Do tempo que eu aceitei Jesus,
nos anos 80, eu estava citando Jesus e aprendi um bocadinho naqueles tempos. Vou cantar um. Quando eu vagava pelo mundo, sem Deus e sem salvação, não tinha paz nem um segundo dentro do meu coração, trazendo um fardo tão pesado de pecados e de dor. Mas Cristo foi crucificado para salvar o meu pecador. Eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operastes, a minha alma resgataste por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração, ao triste arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Ao pé da cruz eu fui caindo, depois de tanto pecar, e os meus pecados ouvindo, Jesus me quis perdoar, encheu minha alma de canto, e ao lastro levou o meu pranto. Maravilhoso tu és, ó Senhor, eu cantarei, Senhor, as maravilhas que operastes, a minha alma resgatastes por teu imenso amor. Te louvarei, meu Deus, de coração, ao triste arrependido, cansado e abatido, tu dás a salvação. Pronto. Recado já dei, já, né? Bem, o recado foi dado através do louvor. Agora vamos ouvir nosso irmão Eli. Cumprimento os irmãos e amigos do Pai do Senhor. Estamos gratos a Deus de estarmos pela segunda vez aqui. A primeira vez eu vim mais o irmão Raimundinho, cantor Raimundo Oliveira. E agora estou mais uma vez aqui, mais o irmão Edson. Me pego de surpresa, mas não tem nada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu andava como um peixe mergulhado no oceano de pecado, de justiça e perdição. Liberdade para fazer o que queria, mas não tinha alegria e nem amor no coração. Mas um dia em minha frente apareceu um pescador galileu e o teu anzol me pescou. Sobre as trevas de repente vem o sol, o evangelho era o anzol e Jesus o pescador. Eu estou preso no anzol, o divino pescador. Eu estou preso no anzol, sim, foi Jesus quem me pescou. Eu estou preso no anzol, o divino pescador. Eu estou preso no anzol, sim, foi Jesus quem me pescou. Queremos dar glórias de Deus, é merecedor de honra e de glória e de todo louvor. Vamos mandar glória para cima para vir glória para baixo. E agora já não faço o que desejo, porque agora vejo o poder do pescador. Sua linha muito forte e resistente, o anzol bem cravado, resiste e me causa dor. O diabo quer que corte a linha e volte, mas não quero que me solte, eu prefiro mesmo assim. O anzol que Jesus Cristo me prendeu, agora não vivo eu, e Jesus Cristo vive em mim.
Eu estou preso no anzol, o divino pescador. Eu estou preso no anzol, sim, foi Jesus quem me pescou. Eu estou preso no anzol, o divino pescador. Eu estou preso no anzol, sim, foi Jesus quem me pescou. E Deus nosso Pai nos ajude, Deus nos abençoe. O irmão Gentil, ore pelo irmão Raimundinho Oliveira, que ele sempre está naquela situação enfermo, mas Deus é fiel, né? Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, né? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Nosso irmão Raimundinho, eu convidei várias vezes para ele estar aqui, mas ele não é sadio. E quando chega tempo de inverno, fica pior ainda, né? O caso dele é muito complicado. Mas a gente tem orado por ele e a gente acredita que no tempo certo Deus há de fazer o milagre, não é verdade? Glória a Deus, a gente só tem que orar e crer. E o tempo é de Deus, não é verdade? Glória a Deus. Vamos ouvir um hino por aí, irmã? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor andava nos caminhos de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, por deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, o deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, por deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, por deseja te salvar. Amém. Vamos comungar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Muito bem, nesse momento nós queremos convidar o nosso irmão Jailson, dirigente do trabalho ali no Santo Antônio, para orar apresentando o pregador que vai vir para cá. Logo após está com a oportunidade de trazer a palavra. Glória a Deus, saudação, amada igreja, a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos orar.
Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, ó Pai, na tua presença, ó Senhor, aleluia. Que o Senhor venha abençoar grandemente, ó Pai, aleluia. Usar, Senhor, esse homem, Senhor, para trazer a mensagem da tua palavra, Senhor Jesus Cristo, aleluia. Que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, ó Pai, aleluia. Aqueles, ó Pai, aleluia, ainda que não lhe aceitaram, trabalha grandemente, ó Pai, aleluia. Revela, Senhor, Espírito Santo, ó Senhor, nessa noite, ó Pai, aleluia. Aqueles, ó Pai, aleluia, para crer, ó Pai, na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai eterno. Amém. Meus queridos irmãos, quero mais uma vez saudar todos com a paz do Senhor. Feliz e alegre por estar aqui, revendo alguns irmãos, né? E presente, o missionário Jonas. Estivemos por algumas vezes lá na sua casa, naquela região onde eu estive ali dirigindo igreja, fazendo missão ali. E alguns irmãos aqui abençoados que já pregou lá nas nossas congregações, no Corgo, lá no portal também, né? Estive lá. E os demais queridos, o irmão Arlindo Gomes, há dias que eu não via, está aqui hoje também, esse soldado valente. Poucos que na idade dele tem o vigor, né, de estar sempre nos cultos, com mais de 80 anos, já 80 e alguma coisa, 82 anos, graças a Deus. Então, meus irmãos, isso muito nos alegra, né, estar aqui, faz parte da nossa história, esses irmãos, muito a gente aprendeu com eles. O cantor Meton, quando o nosso irmão Gentil falou, eu em 90, aceitei Jesus em 95, ele cantando lá, teve o pastorzinho Bafibamar, cantávamos indo lá na igreja, ele e Raimundinho, glória a Deus, e tudo a gente foi se alimentando e foi servindo para nós, né, de aprendizado, aleluia, nessa caminhada, louvado seja Deus. Pois bem, nesta noite nós lemos uma palavra, carta de Paulo aos Tessalonicenses, que deixa bem claro que nós estamos aqui vivendo, fazendo esses trabalhos, fazendo a obra do Senhor, trabalhando, mas sempre numa expectativa que Jesus, ele vai voltar. O dia do Senhor vem. Glória a Deus. É uma das certezas que o crente tem constantemente na sua vida. Glória a Deus. A outra certeza é que nós, como seres vivos, seres viventes, um dia nós vamos, aqueles que não tiverem no momento do arrebatamento da igreja para subir com ele, vai passar pelo processo da morte. Glória a Deus. Aleluia. Todos os seres humanos, aquele que nasceu, viveu, morreu. Quando nós nasce em nossa família uma criança, nós não sabemos o que ela vai ser, qual será a sua profissão, o que é que ela vai exercer, se ela vai ser um doutor, um médico, um advogado, um juiz, um padre, um pastor. Ninguém sabe no certo o que ela vai ser, mas que ela vai viver e um dia vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que os crentes falam tanto em morar no céu, porque é o nosso destino, é a certeza que nós temos. Ou vamos subir com Jesus quando ele voltar, ou então nós vamos partir daqui, aleluia, um dia. E não é só eu, não, é todos. Um dia desse, eu estava conversando com o irmão Gentil sobre um amigo nosso, conhecido ali no Apodi, que partiu repentinamente, adoeceu, foi poucos dias e partiu. E ele me dizia, foi ele, amanhã é nós. A morte não erra o endereço, não se esquece de ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia ela bate a nossa porta, querendo nós ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E baseado nisso é que nós queremos nessa noite trazer uma palavra acerca de Jesus, do que ele representa realmente para nós, do que ele é realmente para nós, o que realmente ele veio fazer na terra, o que realmente representa para nós aquela morte na cruz. Para que aquele sacrifício? Para quê? Que necessidade tinha? A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, da glória de Deus. A Bíblia diz também que Deus, olhando dos céus a
terra não viu um justo sequer. Aí a Bíblia declara, dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, na leitura em que lemos, nós entendemos que Deus não nos destinou a ira, mas enviou o seu Filho Jesus para morrer, para nos dar direito de estar com Ele, direito de morar com Ele no céu de glória. Já que o que nós temos de mais certeza nessa terra é passar pela experiência da morte, nós devemos ter uma segurança em estar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o seu Filho de uma tal maneira, que deu o seu Filho, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É porque o homem passaria sim pela experiência da morte física, mas louvado seja o nome do Senhor, aleluia, após a morte física material, nós temos a eternidade, e essa eternidade, ela pode ser com Deus, ao lado dele ou distante dele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer, não perecer, quer dizer não morra eternamente, mas tenha vida eterna ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como nós falamos nessa noite, a Bíblia diz que todos os homens pecaram e estão distante da glória de Deus. Mas no livro de Atos, capítulo de número, aleluia, 17, versículo 30, a palavra de Deus diz: porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas quer que todos os homens em todas as partes se arrependam. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus nesta noite, que nós estamos aqui, é para deixar você ciente que Deus ama o pecador, apesar de aborrecer o pecado, a prática pecaminosa, mas continua amando esse pecador. E por isso, uma prova grande que ele nos amou foi que ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, e ele morrendo, aleluia, em nosso lugar, nos dá o direito da vida eterna com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E este Deus é tão maravilhoso que ele não leva em conta o erro, o pecado, aleluia, o distanciamento do homem que o homem tem com ele por opção, mas quer que todos em todas as partes se arrependam para que tenham um encontro com ele e possa morar no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus, para nos dar esse direito, aleluia, ele foi conduzido à cruz do Calvário. Glória a Deus. Posto da cruz, pregado, morto, aleluia. Mas ele não permanece morto, ele está vivo. E a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Mas aquela cruz que o pregaram não era para ele, porque ele não era pecador. Aquela cruz foi um meio de condenação que criaram, aleluia, era um modo dos romanos matarem, crucificarem, sentenciarem à morte aquelas pessoas que cometiam grandes delitos. E naquele dia havia entre ele ali mais duas pessoas que estavam sendo ali crucificadas. Cada qual deles tinha o seu delito, tinha a sua culpa, tinha o seu pecado, tinha a sua infração. Porém Jesus estava ali, aleluia, inocente, morrendo na cruz, pregado na cruz, que não era para ele, era para um pecador. E exatamente, aleluia, para nós que somos pecadores. Ele não, glória a Deus, ele não tinha direito, ele não era necessário, aleluia, por suas atitudes. Pelo contrário, ele só ensinou
o bem, praticou o bem, fez boas obras, curou pessoas enfermas, deu vista a cegos, curou paralíticos, perdoou pecadores, expulsou demônios de várias pessoas. Aleluia. E o que fizeram? Colocaram na cruz, que não era para ele. Aliás, meus queridos amigos, tudo que deram a ele, tudo que colocaram nele, foi algo que ele não merecia, porque ele não merecia a cruz realmente. Ele é biblicamente considerado descendente de Davi, aleluia, filho de Davi, louvado seja o nome do Senhor. E ele, sendo descendente do rei Davi, ele tinha direito ao trono que era da sua linhagem, aleluia. Como filho de Davi, ele tinha direito a vestir a melhor túnica. Como filho de Davi, ele tinha direito a colocar em sua cabeça uma bonita coroa com brilhantes, aleluia, uma coroa que demonstrava glória e riqueza. Mas o que deram a ele foi algo muito diferente. Louvado seja Deus. Aleluia. Em vez do trono de Davi, colocaram ele sobre a cruz. Pregaram sobre uma cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz que era para mim, que era para os pecadores, colocaram ele na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de uma túnica real, aleluia, que o embelezasse o seu corpo, aleluia, colocaram ele na cruz, tomaram as suas vestes e deixaram o seu corpo quase em nudez, louvado, aparecendo as suas vergonhas. Louvado seja o nome do Senhor. E a coroa que era para ele de direito, a coroa do rei Davi, pegaram e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E ele, aleluia, mesmo assim, a Bíblia diz, aleluia, que ele não reclamou. Aleluia, ele não reclamou. Aleluia, mesmo sabendo de tudo que ia passar, por todos os momentos difíceis, ele não rejeitou aquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu da cruz, porque ele sabia da missão que viria realizar aqui nessa terra, de uma multidão de milhares e milhares de pessoas, que a Bíblia diz que é semelhante à areia da praia, que haveria de ser salva através do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Das pessoas que crescem em seu nome. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. A cruz, lá no alto do Gólgota, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar algo para vocês. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, o povo de Deus que estava caminhando no deserto, começaram a murmurar muito contra Deus, pelo que estava passando no deserto. Aleluia, Deus fez muitos milagres, louvado seja o nome do Senhor. Abriu o mar vermelho, mandava alimento no deserto, maná no deserto, comida. Aleluia, dava saúde ao povo. Para vocês saberem, aleluia, a Bíblia diz que a vestimenta do povo não se gastava, nem as sandálias dos seus pés, era tudo conservado por Deus. Mas mesmo assim o povo murmurou naquele deserto, aleluia, e Deus não se agradou daquela situação. E a Bíblia diz que Deus permitiu ali naquele deserto surgirem serpentes. E aquelas serpentes, elas estavam ali, eram venenosas, e elas atacavam o povo, elas mordiam o povo, picavam o povo lá. E quando eles eram atacados por aquelas serpentes, eles adoeciam ao ponto de morrer. Estavam lá com a toxina daquela serpente do corpo, morrendo, perecendo. E Moisés, que era líder do povo, olha, meus irmãos, a importância de um líder, a importância de um homem de Deus que está conduzindo um povo, que tem responsabilidade pelo povo de Deus. Moisés começou a orar a Deus, intercedendo para aquele povo, para que eles não perecessem todos ali no deserto. E Deus ordenou algo a Moisés. Glória a Deus. Ordenou que ele construísse uma serpente de bronze e colocasse numa haste lá. E todo aquele, aleluia, que fosse picado por aquela serpente, para a serpente do deserto, olhava lá, dava uma olhada lá naquela serpente de bronze e eram sarados, eram curados instantaneamente. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus teve uma conversa, aleluia, com Nicodemos, aleluia, no capítulo 3 de João, ele diz, olha, assim, aleluia, como Moisés levantou a serpente do deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele foi levantado, suspenso
pregado numa cruz, mas lá ele não está mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todo aquele que ouve esta mensagem, a mensagem da cruz, aleluia, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando todo aquele que ouve essa mensagem e é aberto a ele os ouvidos da alma, e ele entende o evangelho, como diz o profeta Isaías, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou-se o braço do Senhor, quando isso acontece com o homem, que ele passa a crer na mensagem, ele passa a olhar com fé naquele ato da cruz, naquele Cristo pregado, aquele Cristo que foi açoitado, que foi, aleluia, cravado numa cruz, aleluia, desfigurado, louvado seja o nome do Senhor, e começa a entender que aquele sacrifício não foi só para que ficasse uma história bonita para ser contada de ano em ano, louvado seja o nome do Senhor, não é só um mito, aquilo foi real, aquilo foi por necessidade que o ser humano tinha de receber de Deus a graça, favor não merecido, porque ninguém merece salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E muitos seres humanos erram muito em dizer: olha, aqui eu desejo viver da maneira que der certo, e quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser, o que eu merecer. Ninguém merece salvação. Glória a Deus. Ninguém merece o céu, ninguém merece Jesus, ninguém merece aquela atitude dele, ninguém merece aquele sacrifício que ele fez. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem precisa crer. Glória a Deus. O homem precisa aceitar, aleluia, Jesus. E outro dia eu vi nos vídeos na internet, as pessoas dizem: olha, esse negócio de dizer que aceitar Jesus não existe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio, aleluia, de aceitar Jesus não existe, porque desde pequeno, desde que eu me entendo de gente, eu aceitei. Eu sei que eu creio nele. Aleluia. Porém eu vou dizer que, eu quero dizer nesta noite que, aleluia, saber que ele existe não é a mesma coisa de crer nele. Glória a Deus. Saber que Deus existe, ouviu dizer que ele existe, saber que ele existe não é a mesma coisa de ter fé nele. Não é a mesma coisa de crer em Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala de vários tipos de fé. Glória a Deus. Existe aquela fé natural, louvado seja o nome do Senhor. Existe aquela fé, louvado seja o nome do Senhor, que é uma fé que crê nos milagres, no extraordinário, de pessoas que não são salvas, mas que recebem até milagres. Existem pessoas que são salvas, crê, tem uma fé salvífica, crê realmente que Jesus morreu para salvar ele, aquele sacrifício é suficiente através da fé, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras. Louvado seja Deus. E existe aquela fé morta, glória a Deus, que Tiago chegou a falar, aleluia, que é uma fé morta. E a pessoa sabe que Deus existe, como qualquer outro ser, até o próprio inimigo. A Bíblia diz que até o diabo crê. Louvado seja o nome, crê que estremece, porque ele sabe de toda a verdade, conhece até a palavra de Deus, aleluia, usou ela até para tentar Jesus e foi derrotado pela própria palavra. Ele crê que estremece, mas isso não é suficiente, aleluia. Agora, quando nós pregamos o evangelho, mostramos a realidade da humanidade, a necessidade da humanidade, aleluia, e o que realmente Jesus fez para salvar o homem, e quando ele recebe esta mensagem, ele passa a crer sim que Jesus é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Como João Batista falou, glória a Deus. A Bíblia diz que estava João batizando lá nas águas do Rio Jordão, batizando as pessoas que vinham até ele, e de repente, aleluia, ele viu Jesus entre aquela multidão e gritou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só ele tira pecado, porque foi ele que pagou o preço na cruz. Só ele pode salvar, não tem nenhum outro nome embaixo no céu, disse o escritor a Atos dos Apóstolos, que pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não existe outro nome, não existe outro ser, só ele.
Glória a Deus. Ele que tira o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E como crerão, glória a Deus, se não houver quem pregue? Glória a Deus. Eu quero dizer que nesta noite, aleluia, você que não é crente ainda, que chegou nesta noite, neste local, nessa residência, nesse culto, você não veio aqui em vão. Foi o Senhor que te trouxe aqui, porque Ele quer tratar com você, Ele veio falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você duvida que Ele está aqui nesta noite? Eu não duvido, aleluia, tão certo como esse ar que eu estou respirando aqui, que todos nós estamos respirando aqui, aleluia, eu não duvido, eu tenho certeza que Ele está nesta noite nesse local, aleluia, porque Ele veio tratar com você, aleluia. Algumas pessoas dizem, esses crentes são malucos, aleluia, como é que eles dizem que Deus está no local sem ver? Há muitas coisas que estão aqui presentes, aleluia, aqui nesse local entre nós e que nós não estamos vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por exemplo, o vento está aqui presente e nós não estamos vendo ele. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos vendo aqui a luz que a eletricidade gera, a energia elétrica, mas ninguém vê a energia elétrica, sente o efeito dela. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está aqui nesta noite, através do Espírito Santo, aleluia, da pessoa do Espírito Santo, porque Deus é Espírito, glória a Deus, e Ele está nesta noite, neste lugar, e é Ele que fala com você, aleluia. Deus tem planos para te salvar, tem planos para te libertar, tem planos para mudar a sua vida, fazer maravilhas, como Ele fez na minha e na vida de cada irmão que está nesta noite, neste local, aleluia. Se nós abrir espaço aqui para os irmãos testemunhar acerca, aleluia, do que Deus tem feito nas suas vidas, a noite era insuficiente, aleluia, não dava, porque as coisas que Deus faz são grandiosas, aleluia, aleluia, glória a Deus. E hoje é uma noite oportuna, glória a Deus, para você, aleluia. Quem creu na nossa pregação, glória a Deus, e a quem se manifestou-se o braço do Senhor. Capítulo 59 de Isaías diz, versículo 1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, glória a Deus, nem seu ouvido gravado para que não possa ouvir, glória a Deus. Os homens, eles costumam, aleluia, muitas vezes reclamar de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes não recebe isso, não tem aquilo, aleluia. Por exemplo, tem uma pessoa lá na cidade de Apodi, irmão Gentil conhece muito ele, Mundiquinho, que vende leite, o sujeito mais incrédulo que eu já vi ali naquela região. Ele fala constantemente de Deus, diz que Deus é isso, é aquilo, tudo de ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho nem coragem de pronunciar as palavras que ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que, aleluia, é os nossos pecados, é as nossas iniquidades que faz separação entre Deus e nós, aleluia. E eu olhando para aquele homem, que ele já tem aproximadamente 70 anos de idade, uns 70 anos, eu olhando para ele e dizendo, mas rapaz, você é uma das provas maior que Deus é amor, glória a Deus, aleluia. Ele ficou olhando para mim de nada, por quê? Aleluia, porque Deus tem dado esse tempo todinho de vida a você, de oportunidade para que você se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é muito poderoso, aleluia, Ele é muito maravilhoso. E se eu tivesse um quarto, uma coisinha do poder dele, que ele tem a capacidade de fulminar só em olhar para ele, não precisa nem olhar, só em desejar, ele tem capacidade. Glória a Deus. E Deus deixa você falando mal dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não lhe mata, deixa você vivo, para que você mude, para que você se arrependa, para que você se converta. Isso é que é um Deus de amor, isso é que é um Deus de maravilha. Louvado seja Deus. Porque se eu tivesse o poder que Deus tem, eu não deixaria o sujeito falando de mim. Glória a Deus, aleluia. Mas eu não tenho poder de fulminar só em olhar para ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque o ser humano tem as suas limitações. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o Senhor nesta noite, aleluia, tem um projeto
tem algo a realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz na sua palavra, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus, porque haverá dias, haverá tempos que esta igreja não estará mais aqui para pregar o evangelho. Por mais que, aleluia, alguém costumeiramente de 15 dias, 8 dias, saiba que tem um culto aqui na casa do irmão Gentil, tem uma igreja ali em Severiano Melo, louvado seja o nome, tem outros cultos por aqui. Chegará um tempo que não haverá mais, aleluia, quem pregue o evangelho. Porque esta igreja está esperando o que nós lemos nessa palavra, o dia em que o Senhor vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia em que o Senhor vai se vingar de todos os ímpios de uma só vez. O Senhor é longânimo, por isso que Ele não destrói todos os ímpios, por isso que o Senhor não destrói as pessoas maus, porque Ele quer que todos se arrependam, mudem para Ele. Mas haverá um dia que a longanimidade de Deus vai ter um fim, basta, porque Ele vai se vingar de um dia só de toda a maldade do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como a Bíblia diz aqui no texto que lemos, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Aleluia. Antes que isso aconteça, a igreja vai sair dessa terra para ir morar no céu com Ele. Então as portas da pregação da igreja vai estar cerrada, não haverá ninguém que pregue. E a Bíblia diz que haverá uma fome e sede na terra, mas não será mais uma fome de pão nem de água, mas fome da palavra. Aqueles que ouviram um dia essa palavra e não deram crédito, aleluia, e rejeitaram um dia, vão dizer: bem que os crentes pregavam, bem que os crentes falavam. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à procura daqueles irmãos, vamos à procura daqueles crentes para ver se eles pregam de novo, para ver se tem uma solução. E a igreja não estará mais aqui. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que devemos buscar, invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o Senhor tem um projeto, um plano, aleluia, na vida de vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. O Senhor, meus irmãos, Ele é diferente do inimigo. Ele não entra na casa de ninguém, na vida de ninguém forçado. Aleluia. Ele é educado. Glória a Deus. Ele bate a porta. Aleluia. Para ver se a pessoa, ouvindo a sua voz, abre o coração, abre a porta e deixa ele entrar. Ele disse: eis, eu estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, porque o Senhor quer conviver com você. Aleluia. O projeto de Deus é conviver com você lado a lado, é você andando com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aqui e na eternidade. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus aqui, aleluia, hoje e no dia da sua vinda, você subir com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O projeto de Deus para você e para mim é esse. Deus sempre quis, aleluia, se aproximar do homem, e a prova disso foi que Ele se encarnou na pessoa de Jesus e habitou entre os homens, andou, palmilhou, sofreu, aleluia, se alimentou entre nós, foi humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas porque Ele quer essa aproximação e Ele quer continuar tudo isso na glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, pedindo as orações dos irmãos em nosso favor. Glória a Deus. Estamos ali com um trabalho ali na Baixa do Caíque, aleluia, trabalhando para Jesus ali, ganhando vidas para Jesus. Um local muito difícil, aleluia, um local considerado violento, mas que não é essas violências todas, mas já pegaram, aleluia, um preconceito sobre o local. Quando você convida uma pessoa e diz: sai na Baixa do Caíque, diz: vou não, que é muito perigoso. As pessoas não querem nem visitar a congregação, mas Deus está salvando ali, Deus está libertando ali, Deus está levando pessoas, aleluia. O trabalho está crescendo para a glória de Deus, e eu creio que vai crescer mais. Louvado seja, porque Deus é Deus, Ele continua salvando, libertando, curando, fazendo coisas maravilhosas na vida do povo de Deus. Amém? Quero agradecer a oportunidade e fico pedindo
Não esqueça de orar pelo irmão Aliedson e família, em nome de Jesus. Amém, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo e maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, glória. Amém, Jesus. Palavra maravilhosa, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. E digna de aceitação. Eu acredito que o seu coração já está preparado. Glória a Deus. Glória a Deus, foi dito. Enquanto eu ouvia a palavra, o filme passava aqui na minha mente. Glória a Deus. Eu era tão ignorante pro lado de crente da palavra que eu não tive a oportunidade de assistir a palavra. Glória a Deus. O diabo sabia que se eu ouvisse, estava sujeito a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ele colocou na minha mente que eu já tinha Jesus. Só porque eu possuía, fazia parte de uma religião, ele colocou na minha mente que eu já tinha Jesus. Eu vi aqui falar sobre fé, acreditar. Tem muita gente que confunde, assim como eu confundia também. Eu pensava que tinha Jesus. Glória a Jesus. Eu pensava que tinha Jesus. Fumava, bebia, falava mal dos crentes, prostituía, tudo que eu tinha vinha à mente de coisa ruim para fazer, e eu podia fazer, eu fazia. Quanto mais fazia, mais... E isso faz parte de um vazio no coração. Quando o ser humano deseja qualquer outra coisa que não seja aceitar Jesus, é porque o coração dele está vazio e ele precisa ser preenchido com alguma coisa. E deveria ser Jesus, mas ele deixa Jesus porque se apegou a uma religião, uma tradição antiga, que os pais morreram nela, os avós morreram nela, e bisavô morreu nela, e o cara quer morrer nela também. Aí então, isso é uma cegueira tão grande, que por mais que escute a palavra, por mais que a gente desenhe diante dele o perigo que está correndo, mais parece que passa um lacre na mente dele, acha que não é nem com ele, não é comigo, não deve ser com outra pessoa que bebe cachaça, que faz isso, que faz aquilo e aquilo outro, não. A palavra, o Espírito Santo de Deus, ele não se engana. Glória a Deus, essa palavra foi para você. Não foi para quem não veio para o culto, não foi para quem está em casa que não escutou. Não. Foi para você que Deus trouxe aqui nesta noite. Na noite em que eu aceitei a Jesus, glória a Deus, eu estava bêbado, a maioria das pessoas sabe. Estava bêbado como... um ditado que quando eu bebia, eu dizia, eu estou bêbado bufando. Aí eu estava bêbado bufando naquela noite, né? E fui direto ao culto e lá aceitei a Jesus. Glória a Deus. Está com 30 anos que aconteceu isso no dia 3 de maio que passou-se. Glória a Jesus. E eu quero agradecer a cada pessoa que eu convidei que veio. Glória a Deus. Quero agradecer de coração, dizer para você que o nosso desejo é que no amanhã, não muito distante ou até hoje, você faça a sua decisão para Cristo. Não porque você gosta de ser crente. Não é necessário você gostar de ser crente, não é necessário você gostar de uma religião ou daquela outra. Não. A necessidade, o problema é a necessidade e o perigo. Eu sempre gosto de trazer uma figura muito conhecida. Alguém vai ao médico e quando chega lá, presbítero Jonas, quando chega lá depois de todos os exames, o médico descobre que ele está com uma doença na fase terminal. Está a poucos dias de vida. Mas, porém, se ele correr inteligentemente, buscando o remédio que ele vai passar, está sujeito a ele escapar. E muita gente, quando sabe que está assim, se apavora e procura o medicamento. Se tiver propriedade, vende. Se tiver transporte, vende. Se não tiver, faz uma campanha e adquire na família e fora, seja lá onde for, recursos para comprar o medicamento e tomar, para evitar a morte. Escute bem, preste bem atenção.
estou falando de uma morte física que passa. Mas existe a morte espiritual, que a Bíblia fala que nunca terá fim. Glória a Deus. Quando eu estava falando aqui, o menino estava falando aqui da história da paciência, o amor de Deus para com cada pecador, eu estava me lembrando. Ele disse que a vingança vai ser de uma só vez. Eu estava me lembrando da situação. Muita gente pensa que é só como uma paulada, uma vez só. Pá! E a pessoa... Não é assim não. A Bíblia diz que os que forem castigados pela segunda morte, nunca terá fim. É de eternidade a eternidade, a eternidade, a eternidade, a eternidade. Enquanto existir eternidade, você está morrendo, sofrendo com uma dor tão grande que não há uma explicação. Hoje nós estamos 12 de julho, dia dos namorados. Eu preparei um hino para cantar para minha namorada, mas já que o tempo passou, eu quero passar o microfone para o pastor, glória a Deus, que já chegou. Nós anunciamos no início que ele estava de viagem, e agora para fazer a conclusão do culto. O ano que entra nós faz um culto e eu vou dedicar a honra e a glória para o Senhor Jesus, e a música vai ser para minha esposa. Vocês estão convidados já, dia 12 de junho do ano que vem. Amém? Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja para o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Só os que estão felizes, digam amém. Amém. A falta da palavra de Deus não é que você vai sair daqui desfavorecido. Segundo a palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 24, está escrito assim, a Bíblia diz: quem ouve a minha palavra, você ouviu, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. Isso é você que pode fazer essa escolha nesta noite. Não adianta viver uma religião que, segundo a Bíblia, tradição religiosa não vale nada não. Agora, salvação é em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu sei que está passando da hora, o culpado não foi eu cheguei atrasado um pouco, mas eu queria ver o cantor Metão, que eu não vi ele cantar. Ele cantar aquele crente. Ainda sabe, meu filho? Cantar aquele crente. Porque você precisa saber que crente não é visto quase por ninguém, mas é querido por Deus, abençoado por Deus. E além disso, quando partir daqui, que todos nós vamos partir, tem um lugar reservado no céu. Agora isso você escolhe aqui. Por favor, o senhor vai cantar? Glória a Deus. Vamos cantar isso aqui, irmão. Troquei o celular, só ficou no outro celular. Mas quer dizer para vocês que Deus te ama, você é especial para Ele. Aleluia. Cante comigo assim. O que se perdem pelo ar é folha e pó que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é vaso de valor. Aleluia. O que você que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar. Quem é filho é herdeiro, e quem nasceu para governar. Jesus até no cativeiro, esse tempo vai passar. Não desista de orar, Ele é fiel.
fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso quebrado e por enquanto estás assim, jogado aos cantos, encostados, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Quem sabe? Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia. Sério que você é especial para Deus. Dê conta da sua vida e diga assim: quanto Deus é para mim e eu não sou nada para Ele. Você não é folha, você não é pó, você é importante para Deus. Você precisa acreditar. Quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar. Deus estratério, ótimo, cativeiro é. Eu tenho todo canto, esse tempo vai passar. Não desista de orar, porque Ele é fiel e verdadeiro. Agora canta assim: aleluia. E se você disser pra mim que já foi vaso quebrado e por enquanto estás assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. É alguém no coração de Deus. Tá vendo quanto você é especial para Deus? E neste momento você tem a sua oportunidade de fazer assim: eu quero ser especial para Deus, entregando a minha vida para Ele. E que Deus abençoe. Pastor, no próximo culto eu canto hino, vou trazer um outro, viu? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim. É porque a hora não espera, né? Mas eu queria dizer para você que a Bíblia diz que você é especial. E a Bíblia diz: Ele veio para os seus rejeitaram, não receberam, mas a todos quanto receberam, deu poder a ser chamado filho de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Não está a primeira pessoa hoje à noite que está crendo na palavra de Deus? Quer entregar a sua vida para Jesus? Não estou pedindo para você mudar de religião, não. Você tem que aceitar Cristo como Salvador, porque se religião não servisse, Jesus não precisava morrer. A salvação é uma credibilidade e um dom seu. Lá na carta de Paulo a Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Quer partir para a vida eterna seguro com Jesus? Vamos ficar em pé. Vem à frente, você levante sua mão, diga: eu quero Jesus. E com certeza, o primeiro que ele vai fazer é ele aceitar e escrever o seu nome no livro da vida e perdoar o seu pecado. Que o diabo queira ou não, você tem acesso ao céu. Deixa os fariseus falar, deixa alguém dizer: eu quero ver se ele vai para o céu da boca do mal. Não, eu vou para o céu de Jesus, eu aceitei ele e ele é o dono do céu. Se ele é o dono, nós só podemos ir para lá por ele. Amém? Quero agradecer as pessoas que estão aqui, meu amigo Luiz, sua esposa, seu filho, que vieram nesta noite, meu amigo ex-esposo da irmã Cláudia, e Deus que eu estou abençoando vocês. Lembre-se que a Bíblia é enfática em dizer que vai findar.
Não vai ficar ninguém aqui. Não, mas eu tenho minha religião, tenho uma igreja por aí, se é que pode manter, diz que vai ficar pregando aqui mesmo. Eu não quero ficar, não. A Bíblia diz lá no livro do profeta Malaquias, diz que aqui não ficará nem raiz, nem ramo, que não fica nada. Tanto vai queimar como para cá. Agora, se você aceitar Jesus, você vai subir para o céu. Tem alguém nesta noite? Então, me resta só agradecer a Deus nesta noite com muita alegria. Não vou pedir desculpa, porque eu não errei, venho de uma reunião ali na comunidade chamada João do Vale. Um caminho tão, acho que o inferno daquele jeito. Quase nós não chega lá, um carro novo, automático, tinha que é só assim. Você tinha dado a manobra voltado dali. Passamos bem com uns 3 ou 4 carros, só moegando, e aí o pastor era prático, o carro automático passava, né? Chegamos lá, mas com muita dificuldade. Mas que estamos em paz, agradecemos a Deus. Quero convidar o presbítero Jonas para fazer esta oração encerrando o culto. E nós vamos ficar felizes, agradecendo pela vinda de vocês. Mas tome um conselho, pense que precisa de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi realizado nesta noite, ó Pai, por tua palavra pregada, meu Deus, que nesta noite, ó Pai, tem tocado nos corações, meu Deus. Teu Santo Espírito possa operar grandiosamente, meu Pai, e que cada um saia daqui cheio, meu Pai, alegre, feliz, Senhor, por tudo que foi feito neste lugar e com a tua presença. No nome do Senhor Jesus, é assim que nós te agradecemos. Amém.